Então, esse texto é elaborado em torno de dois objetos prosaicos, dois lápis, cuja materialidade deve ser consumida. Ao considerar que é somente através de associações de uso e consumo que esses objetos revelam suas realidades, partir de dois casos concretos a fim de demonstrar como, por meio do que denominei de ação distópica, estes portam agenciamentos políticos por vezes olvidados pela antropologia da técnica contemporânea. Mais do que repensar o humano como um produto genérico, cabe então seguir os rastros dos sujeitos objetos políticos. Então, ao introduzir sua obra sobre o modo de existência dos objetos técnicos, o filósofo Gilbert Simondon aponta para o que considera um desequilíbrio da cultura moderna, que reconhece certos objetos, eu estou citando, como um objeto estético, e lhe concede o direito de cidadania no mundo dos significados, enquanto, ao mesmo tempo, rechaça os outros objetos, e, em particular, rechaça os objetos técnicos, em um mundo sem estrutura, e que não possui significados, mas somente pelo seu mundo, somente de um uso, de uma função útil. Frente a essa negação defensiva pronunciada por uma cultura parcial, os homens que reconhecem os objetos técnicos e sentem, que vão para si os objetos técnicos e sentem o seu significado, buscam justificar o seu sentido, otorgando ao objeto técnico o único estatuto que nós valorizamos atualmente afora do objeto técnico, o que de ser reconhecido como um objeto sagrado. Então, nasce um tecnicismo intempestivo, que não é mais do que uma idolatria da máquina. E através desta idolatria, por meio de uma identificação, torna-se uma aspiração tecnocrática ao poder incondicional. Fecho aqui a citação, para começar o texto. Esse regime, orientado pela idolatria da máquina, nortearia um modelo tecnocrático em que androides, robôs, autômatos colocariam em questão não apenas a supremacia entre os seres humanos, mas internamente a própria unidade do gênero humano. Não pretendo tratar nessa apresentação de futuros tecnofílicos ou tecnofóbicos associados a tão grandiloquente projeto de interpretação da sociedade moderna como propõe o Simondon. Mas pretendo sim desenvolver a ideia de que só é possível entender os modos de existência de certos objetos ao colocá-los em relação com seus respectivos sujeitos e lugares, já que nesse caso são os últimos que atribuirão agencialidade aos primeiros. Os objetos que abordarei nesse texto são tão prosaicos e modestos que mal mereceriam algumas linhas, apesar de terem dado origem a todas as outras, por terem projetado desde ciborgues e aeronaves as teorias sociais e filosóficas mais complexas e sofisticadas. Esses objetos são dois lápis. Em última análise, tratam-se de dois lápis, artefatos compostos por cadeias de carbono, acoplamentos de madeira e grafite, cuja função é fundamentalmente deixar rastros. Dois lápis pensados como objetos técnicos, mas cujos modos de existência revelam biografias estéticas e sagradas próprias. Dois objetos que são composições de histórias, de contextos e dos sujeitos aos quais se acoplaram ou se acoplarão. O primeiro deles, o lápis de Pedro de Lima. A primeira aproximação se dará em dois tempos. Será preciso regredir ao ano de 1995, e aí eu já vou denunciar a minha idade, para depois avançar 2 décadas até o ano presente. Em 1995, eu travava meus contatos iniciais com a antropologia. Naquela época, eu frequentava o setor de antropologia biológica, que era conhecido como o antigo setor de antropologia física do Departamento de Antropologia do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde recém começara a minha primeira pesquisa de iniciação científica, atuando como estagiário num projeto de curadoria
do acervo de instrumentos e moldes antropométricos pertencentes àquele setor. Minha tarefa ali era identificar e catalogar todas as peças acumuladas nos armários que se encontravam dispostos nos 2 laboratórios e nos corredores do Departamento de Antropologia. O fato de que o setor de Antropologia Biológica tinha ficado fechado por cerca de uma década até a admissão do professor Ricardo Ventura Santos, que era o meu supervisor na época, afastava qualquer monotonia que o trabalho com o acervo pudesse inspirar. Lembro-me de enfrentar invasões de baratas e mosquitos, de abrir gavetas repletas de material esqueletal e me deparar com uma família de gambás, de ter de invadir o local em função dos vazamentos de gás frequentes, mas lembro-me também do fascínio da descoberta ao abrir armários que há muito estavam trancados sem que ninguém soubesse ao certo o que continham lá dentro. Tudo deveria ser identificado nos registros do livro de tombo secular do setor, e todo o restante, que não era ali localizado, passava a ser inventariado pela primeira vez. Acostumei-me a lidar com o tombamento de instrumentos de medição antropométrica, como os goniômetros, os mandibulômetros e os dinamômetros, que foram integrados ao setor de antropologia física no compasso de sua aquisição por antigos pesquisadores da casa e sua utilização no âmbito das pesquisas ali desenvolvidas. A relação entre o papel desempenhado por esses instrumentos, hoje conhecidos como objetos científicos, e a objetivação dos corpos que eles mediam, lançavam luz sobre as práticas e as teorias racialistas empreendidas e idealizadas naqueles laboratórios na passagem do século XIX para o século XX. Aspectos da história da ciência já descritos pelo Luiz de Castro Faria, pela Giralda Seifert, pela Lídia Schwartz, pelo próprio Ricardo Ventura e eu mesmo numa outra ocasião. Fato é que esses instrumentos científicos costumavam ser associados a eles, ter associados a eles uma data de entrada referente ao ano de sua aquisição pela instituição, mas não possuíam qualquer datação indicando o momento de sua baixa. Sendo assim, os instrumentos que costumavam inscrever, através de mensurações as mais diversas dimensões do que deveria ser, do que seria um ser humano, adquiriam com o tempo e com seu esquecimento um novo status, a saber, o de evidências patrimonializadas da história da ciência antropológica. Certo dia, ao abrir um armário cuja porta encontrava-se emperrada, encontrei um pequeno estojo de metal que já não possuía tampa. Levei-o para a minha mesa e comecei a analisá-lo. Aquele parecia ser um pequeno depósito de sucata, pois haviam ali seringas quebradas, lâminas de vidro soltas, fragmentos de instrumentos metálicos, pedaços de papel amarelados e corroídos por traças, além de um lápis, já reduzido a pouco mais da metade, em virtude de um uso pretérito, porém constante. Confesso que a minha primeira sensação ao ver o material naquele estado foi de desânimo, ao pensar no grande trabalho que teria para identificar as partes quebradas dos instrumentos que constavam naquela caixa. Iniciei excluindo aquilo que não me parecia ter nenhuma relevância, E o lápis vermelho, esse que vocês estão vendo, estava no topo da lista. O lápis de Pedro de Lima, esse era o lápis de Pedro de Lima. Ao final da tarde, o meu supervisor veio ao meu encontro. Quando fiz o relato dos meus progressos, que haviam sido poucos naquele dia, ele olhou e falou: e àquela altura, o lápis vermelho, que possuía na extremidade oposta da sua ponta, uma inscrição feita à mão, onde se lia a palavra Lima, em letras maiúsculas. Já constava no conjunto de objetos a serem descartados, como eu iria jogar fora. Ao olhar de relance para o material exposto sobre a mesa, o meu supervisor arguiu-me sobre a procedência daquelas peças e, intrigado, com o lápis nas mãos, levando próximo dos olhos, perguntou-me o que eu ia fazer com ele, com aquele lápis. Eu disse que iria descartá-lo e logo em seguida tive a certeza de que aquela não seria uma boa ideia. Naquele momento, revelou-se a história de um objeto que, como em uma biografia compartilhada, unia-se à trajetória de um antigo pesquisador da casa, que era o doutor Pedro de Lima. Pedro de Lima
foi representante de uma linhagem de médicos antropólogos do Museu Nacional, foi professor e pesquisador do setor de antropologia física durante os anos 40 e 50. Ele tinha como tema de investigação o estudo somatológico da população indígena na área do Xingu, que resultou em artigos como Grupos Sanguíneos dos Índios do Xingu, né? Isso é o artigo mais conhecido do Pedro de Lima, né? Enfim, Pedro de Lima teve um papel importante na constituição do acervo bioarqueológico do setor através da coleta sistemática de material esqueletal junto aos índios Tenete-Rara, e foi justamente a respeito dos Tenete-Rara que dedicou outros 2 artigos intitulados Impressões digitais dos índios Tenete-Rara e Os índios Tenete-Rara, nota de uma pesquisa de antropologia física, de 1946. Aquele pequeno lápis que hoje calculamos como material de consumo continha uma história, né? Havia ali, portanto, um outro centro de cálculo, né? Um objeto técnico que, sem fetichizarmos nem o objeto e nem a técnica, poderia ser pensado como um objeto aurático, pois trazia em si o acúmulo de práticas acadêmicas, a assinatura do seu dono, as marcas do estilete usado para apontá-lo, a coexistência num período histórico em que as teorias científicas eram pautadas a partir de condicionantes políticos e sociais muito diferentes dos atuais, além de incorporar o status de patrimônio que lhe era atribuído pela persistência claudicante entre prateleiras do Museu Nacional. O lápis era um objeto, o objeto era uma evidência que décadas mais tarde poderia ser rastreada com base em um nome, que não remete apenas ao seu dono, mas ao próprio hábito, que hoje faz pouco sentido, de indicar posse aos objetos de uso diário e de baixo valor. Talvez a maioria de vocês aqui não tenha convivido com isso, mas quem passou o final, né, do período da ditadura no Brasil e o aperto que se tinha na época naquele momento, as coisas mínimas todas eram identificadas. Um lápis, você tinha, eu me lembro de ir para a escola, minha mãe apontava, botava Guilherme Sá na ponta de um lápis, enfim, tal. Eram coisas muito preciosas, hoje talvez a gente não dê muito valor, né? Enfim. Naquela época era assim. Trata-se, portanto, de um objeto evidência, em função do seu caráter pessoal. Resignado, eu recolhi as partes dispostas sobre a mesa, depositei também o lápis de Pedro de Lima e as lâminas na caixa metálica sem tampa, né, de volta naquela caixa sem tampa. Minha pequena caixa de Pandora retornava então à escuridão do fundo de um armário embutido. Aqui é Pedro de Lima. Daremos agora um salto de 2 décadas que nos trará ao tempo presente, né? Estamos adentrando novamente o portão lateral que dá acesso ao pátio central da antiga residência imperial na cidade do Rio de Janeiro e que há mais de um século abriga o Museu Nacional. O chafariz continua gotejando, o assoalho dos pisos superiores permanece rangendo a ponto do trânsito dos visitantes desconcentrar os alunos e os professores em suas salas de aula. A velha arara vermelha, que passeava pelos corredores, não está mais lá, apesar do ruidoso exaustor da cozinha do restaurante seguir despejando gordura sobre o seu antigo viveiro. Eu procuro meus colegas do setor de antropologia biológica e digo que estou em busca de um objeto. Um instrumento? Eles perguntam, né? Eles ainda estão nos armários, nos armários vitrines e suas fotografias, né, que eu tirei com a Olympus Trip que peguei emprestado do meu pai, né, permanecem afixadas nas laterais desses armários. Elas não desbotaram. Procuro um lápis. Respondo sem muita convicção de que irei encontrá-lo. Eu lembro exatamente de sua cor vermelha, da grafia de Pedro de Lima, impressa em sua madeira. Igualmente lembro-me da caixa que estimava uns 20 anos mais enferrujados. Estavam 20 anos mais enferrujados. Bom, abre-se o primeiro armário, o segundo, e eu não encontro. Não identifico nada no armário de madeira escura que fica entre os gaveteiros utilizados como ossários. Minha última esperança sobrevive no armário embutido do laboratório de pesquisa.
Abrem-se as portas e avisto no fundo de uma prateleira um brilho fosco, metálico, que logo reconheci. Recebo a caixa ainda sem acreditar que lá estaria o objeto que ligava 2 momentos da minha trajetória de pesquisador a outras histórias, outras técnicas, outras ciências. Lá estava ele, exatamente como eu havia deixado, 20 anos depois. As lâminas pareciam mais encardidas, mas não se pode dizer que estivessem mais estilhaçadas do que outrora. Tomei o lápis em minhas mãos. Essa aqui é uma fotografia desse momento que eu encontrei. Da forma como eu encontrei, exatamente como eu tinha deixado. Tomei os lápis em minhas mãos, admirando como uma relíquia, um objeto cujo modo de existência era persistir, agregando em seu corpo as dimensões muito pouco prováveis de uma técnica incapaz de subsistir sem a sua história, e, melhor dizendo, sem a sua narrativa. Novamente, sobre a mesma mesa, fotografei a sua evidência. Em seguida, devolvi o lápis, objeto biográfico, ao seu recinto. E coloquei de novo na caixinha, e é lá que ele, imagino que ele esteja residindo até hoje. Foi muito engraçado, porque quando eu conversei com uma colega minha, que atualmente é a diretora do Museu Nacional, e fazia pesquisa de curadoria junto comigo naquela época, eu falei super empolgado com ela. Eu falei, Cláudia, você não acredita que eu encontrei o lápis do Pedro de Lima exatamente no mesmo lugar, e feliz da vida, estava exultante, no mesmo lugar onde eu tinha deixado. Aí a Cláudia virou assim para mim, isso é uma boa notícia, por um lado. Mas não é uma boa notícia por outro, ou seja, as coisas ficaram paralisadas ao longo de 20 anos, não se fez nada na casa. Então, enfim, nem a curadoria daqueles objetos foi de fato efetivada. Mas, enfim, para mim foi um momento extremamente emocionante, importante, parece uma coisa boba, mas foi uma ligação entre 2 momentos da minha história como pesquisador. Bom, então, vamos permanecer aqui no ano de 2015, Mas o cenário que se passa, o segundo caso, esse segundo objeto, é o calor, não menos acachapante que o do Rio de Janeiro, parece que o de Cuiabá, mas o calor do verão madrilenho. Em um desses intervalos, que se costuma reservar entre uma sessão e outra de congressos, para conhecer um pouco da cultura local, eu visitava as galerias do Museu del Prado. Ao final do percurso, como é de costume, deparamos com as boutiques desses grandes museus que nos oferecem os mais variados souvenirs. Ali, paga-se uma espécie de pedágio para, 1, mercantilizar um pouco mais a arte e, 2, levar metonimicamente um matiz de Velázquez ou uma sombra de Goya para casa. As camisetas, os calendários, os suportes para copos, os descansos de pratos, e até mesmo os guardanapos estampados com os relógios derretidos de Dalí, tornam a proposta surrealista, na prática, ainda mais surreal. A convivência entre esses 2 lugares torna o museu um espaço heterotópico, na medida em que se rompe com a própria noção de domesticidade do espaço atribuído ao museu. Os jogos de quebra-cabeças para as crianças seccionam sem pudores as loncas patas dos elefantes de Dalí e fazem Guernica e a Espanha novamente aos pedaços. Trata-se de uma antiga tática de dividir para entreter, reunir para identificar. Os portais que separam as galerias repletas de obras de arte das boutiques têm a forma de detetores magnéticos com leitores de códigos de barra. A transição, que pode parecer abrupta, de um espaço sacralizado pela cultura e pela autenticidade até uma turbamulta de consumo de cópias e réplicas, é, contudo, menos precisa. Distopias se revelam em cenas comuns, como o sorriso irônico da Gioconda, impressa no verso do protetor do smartphone. O Walter vai entender bem o que é isso, Aqui. Então, você tem a Gioconda aqui que está
impressa aqui, é a Mona Lisa, né, impressa no verso do protetor do smartphone, que por sua vez identifica e fotografa automaticamente o sorriso do selfie diante de outro sorriso, dessa vez enigmático, da própria Mona Lisa atrás de você. Então você tem a Mona Lisa aqui, olhando, identificando você sorrindo, tirando selfie, na Mona Lisa atrás. Uma situação completamente surreal, né? Situações como essa vivificam em tempo real e desacralizado o jogo de espelhos e perspectivas de Las Meninas, de Velázquez, e nos fazem pensar que a iconografia de Banksy está presente também, não somente extramuros, mas intramuros. De volta à boutique, tropeço na materialidade dos trocadilhos ao me ver manuseando um cubo mágico cujas 6 faces são ilustradas com reproduções das obras de Picasso. Seria um neocubismo mágico? Né? Ao lado, lápis e borrachas exibem um aforisma impresso. Estou citando. Todo lo que puedes imaginar es real. Né? Assinado por Pablo Picasso. O manifesto de vida, condicionante de produção do traço do mestre espanhol, né, agora pode ser adquirido por um punhado de euros. Na materialidade daqueles objetos, se por um lado vê-se mercantilização da utopia, por outro encontra-se a realização, no melhor sentido de torná-la real, né, da distopia, a realização dessa distopia. Aqui é possível identificar a ação de determinados objetos que nos apontam o sentido inverso da utopia, definida por Foucault como sítios sem lugar real. Ao contrário do lápis de Pedro de Lima, não há qualquer relação aurática no lápis, nesse lápis, né, com a inscrição de Picasso, que por sua vez, se não evoca um pertencimento funcional, transborda em compartilhamento de autoria. Se ali já não está presente a escrita de Pablo Picasso, passa-se então a escrever com e através dela. Cabe dizer que se para Foucault as utopias se assemelham a espaços fundamentalmente irreais, em contrapartida, a existência de espaços reais, espaços que existem e que são formados na própria fundação da sociedade, que são algo como contrassítios, espécies de utopias realizadas nas quais todos os outros sítios reais dessa dada cultura podem ser encontrados e nas quais são simultaneamente representados, contestados e invertidos. Esse tipo de lugares está fora de todos os lugares, apesar de se poder, obviamente, apontar a sua posição geográfica na realidade. Devido a esses lugares serem totalmente diferentes de quaisquer outros sítios que eles refletem e discutem, chamá-los-ei, eu estou citando aí Foucault, né, por contraste às utopias, chamá-los-ei de heterotopias. Se é possível definir determinados espaços como heterotópicos, os museus, inclusive, caberia perguntar como se portam os objetos que ali estão contidos. Meu argumento consiste em que determinados objetos possuem uma certa ação distópica, capaz de mover seus espaços envolventes em direção à heterotopia. Portanto, a distopia de Picasso afirma-se no seu modo de existência lápis e borracha. Também tinha uma borracha com a mesma inscrição. Né? Tudo que você pode imaginar não pode ser escrito com lápis. Tudo que você pode imaginar não pode ser apagado com uma borracha. Mas o pensamento se esvai na potência de uso desses objetos. Tudo se esgotaria na finitude da materialidade do objeto no qual uma vez fiz imprimir tudo aquilo que ousei imaginar. Ou seja, tudo no final das contas, nessa distopia, nessa heterotopia, acaba na funcionalidade, na materialidade desses objetos. Né? O caso do lápis quase Picasso, chamando de lápis quase Picasso, né, como prefiro denominá-lo para enfatizar sua composição permanentemente incompleta, nos informa sobre uma redução possível, porém impensável.
a transformação da utopia em mercadoria. Vocês devem reconhecer, talvez de uma forma mais conhecida, mais clássica, da famosa camisa de Che Guevara, né? Todo mundo usa, tem muito esse argumento da transformação da utopia em uma mercadoria, simplesmente, né? E entende-se como o fim da utopia por conta disso, né? A proposição de que tudo é possível, proposição de que tudo o que é possível imaginar seja real, nos leva a duas interpretações possíveis. A primeira delas é que o valor positivo da afirmação de pensamento criativo, né, o valor positivo da afirmação de pensamento criativo enquanto projeto, leia-se a vivência da utopia. E a segunda, né, a redução materialista perpetrada pela realidade, uma espécie de capitalização da distopia. Essa dinâmica nos guia para a concepção heterotópica de um lugar-museu onde se sobrepõem num só espaço real vários espaços, vários sítios que por si só seriam em si incompatíveis. Eu estou falando de museu, né? E não sei se vocês repararam, eu estou falando de dois museus muito diferentes, um museu de história natural e um outro museu, né, um grande museu de arte, né, europeu. E é aí que eu encontro esses espaços de heterotopia, esses espaços heterotópicos. 2 pontos. Inicialmente, o lápis de Pedro de Lima não demonstra nenhuma agência distópica, uma vez que, como já foi dito, após o controle de alguns equívocos meus, né, foi possível colocar as coisas em seu devido lugar. Um objeto, uma evidência, um patrimônio, um acervo. Tudo estaria justo como propõe a utopia da domesticação dos objetos, não fosse a persistência de um elemento qual a vitalidade do espaço que o circunscreve. A historicidade como narrativa biográfica do próprio museu. Afinal, como reafirma Foucault, né, em primeiro lugar surgem as heterotopias acumulativas do tempo, como os museus, as bibliotecas. Estes tornaram-se heterotopias em que o tempo não para de se acumular e empilhar-se sobre si próprio. Essa sobreposição de tempo promove nos objetos que estão contidos no museu e que, ao mesmo tempo, os objetos que contêm esse museu, né, em si, a ocorrência de uma nova vida, ou melhor dizendo, de uma determinada sobrevida anacrônica, já que em um primeiro olhar, essa coexistência espaço-temporal nos parece completamente desconectada, como veremos a seguir. No início do ano de 2015, pela primeira vez desde que abriu suas portas à visitação, o Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro, suspendeu momentaneamente suas atividades de divulgação e atendimento ao público em função da ausência de repasse de verbas que garantem o pagamento de funcionários responsáveis pela manutenção e segurança da instituição. A partir desse ponto crítico, uma série de intervenções no espaço da própria instituição passaram a ser visualizadas. Suas origens são diversas e seus atores igualmente heterogêneos, mas conserva-se uma coisa em comum entre elas, que é a necessidade de informar a ocupação do espaço público. Cartazes onde era possível ler os dizeres: toaletes interditados, senhores visitantes, os toaletes em uso estão localizados após a exposição do Tiranossauro Rex, né, informam duplamente os visitantes. Né, indicam um processo de crise e precarização da instituição, mas o fazem sem abrir mão dos habitantes que coexistem naquele espaço. Os atores políticos passam a ser não apenas aqueles que tradicionalmente ocupam as assembleias, mas todos aqueles que possuem suas agências mobilizadas em um determinado lugar-objeto. Essas intervenções são capazes de conformar realidades distópicas, algo que pode nos ajudar a combater aquilo que Ingold denuncia como a ruptura que criamos entre o mundo e a imaginação que temos dele. Não se trata de acionar mais uma de nossas certezas modernas que nos lega à existência exclusivamente metafórica dos dragões citados por Ingold, da bruxaria presenciada pelo Evans Pritchard e da metamorfose dos pecaris narrada pelo Viveiro de Castro. A presença do Tiranossauro Rex, em meio à crise instaurada em uma instituição como um museu,
nos informam sobre uma dúvida ontológica da própria prática antropológica. O que aconteceria se levássemos a sério em sua literalidade esses enunciados? Minha hipótese é que passaríamos a promover a recomposição da própria antropologia nessas intervenções e, agindo assim, prolongando a distopia, haveríamos de resgatar uma dimensão pública e propriamente política da antropologia. Contudo, isso só seria possível se mantivermos a plena convicção de que a função social da antropologia não é promover consensos, mas multiplicar divergências alternativas. No mesmo espírito, é possível ler as mensagens do movimento insurgente, #OcupaMuseu, afixadas nas portas das salas de aula e dos gabinetes de trabalho dos pesquisadores. Coexistem nas composições, que são gabinetes, e esses gabinetes são lugares, objetos de trabalho, não apenas como índices de luta ou resistência, mas também como intervenções que reagregam as pautas políticas, muitas vezes heterodoxas, aos não menos concretos sujeitos-objetos, configurando o que denomino de ontogeneidade. A campanha promove o transbordamento do próprio museu em redes sociais e ambientes virtuais, atualizando por meio do potencial da ação distópica instituições supostamente encapsuladas em suas coerências e suas finalidades. A distopia borra o cenário através da imaginação real, ao contrário da imaginação do real, e promove o convívio entre objetos que propagam o insólito, o que, em outras palavras, chamaríamos de reterritorialização política dos objetos técnicos. Bom, e vou aqui para o ponto final. Nesse texto, eu busquei evidenciar o fato de que os objetos têm uma vida pública e que essa encontra-se diretamente associada ao espaço político em que se encontram. Para isso, me detive sobre alguns objetos técnicos como compósitos existentes nas heterodopias dos museus. Minha crítica a uma certa abordagem generalista da técnica é que esta, ao tentar descentralizar a agência dos humanos, cuja humanidade jamais é ponderada, e acho que esse é um fator importante, fala-se dos humanos como se ser humano fosse um consenso, todo mundo soubesse, sempre tivesse definido o que é ser humano, não tivesse em jogo, não fosse uma categoria em jogo. Descentralizar a agência dos humanos em favor dos objetos acaba por, ao descentralizar a agência dos humanos em favor dos objetos, acaba por objetificar a própria técnica e por objetivar a noção genérica e pouco política do humano. Para alguém que está mais interessado nas experiências de sujeitos-objetos e objetos-sujeitos, essa perspectiva sobre os objetos, por assim dizer, técnicos, não revela muita coisa acerca de sua composição compartilhada. Ironicamente, ao considerar a autonomia das coisas em relação ao humano, essa antropologia da técnica concorre para uma tendência distópica em apartar esse humano de seu estatuto de sujeito. Nós estamos trabalhando com uma ideia de humano, que é plenamente objetificada, do sujeito. Quem são esses sujeitos humanos, no final dos contos? Que é uma categoria fundamentalmente composta por historicidade. Esse efeito tem pouco a ver com uma verdade, com uma verdade sobre a técnica, mas muito a ver com as agendas político-epistemológicas adotadas pelos antropólogos. Uma das ilusões da modernidade é justamente propor que devemos buscar a coerência no mundo em que vivemos. E essa busca por coerência fundamentalmente se dá através da propagação de certezas. No que concerne a antropologia, isso acontece no acúmulo de conhecimento convergente, ou seja, na naturalização com que lidamos com a proliferação de antologias, e não com a proliferação de ontologias. Vive-se ainda sob o jugo da ilusão moderna da oposição entre o anseio pela utopia e a resignação com a realidade. Ou seja, eu estou querendo dizer que dos feitiços, um dos venenos da modernidade
e que nos fazem viver o tempo todo com essa ansiedade é que nos vendem essa polarização de que ou nós vivemos em função das utopias, e elas se sustentam por si só, ou vivemos no jugo da dura e cruel realidade. Eu concluo reafirmando que essa redução não faz jus às possibilidades verdadeiramente constitutivas das políticas etnográficas. Possibilidades estas que se esforçam por discretamente serem anunciadas nas mais diversas experiências vividas em campo por antropólogas e antropólogos. Situações desconcertantes que somos induzidos a resolvê-las domesticando-as através de posturas mais ou menos realistas ou mais ou menos idealistas, por outro lado. Só tem essas duas formas de resolver isso, né? Ou você está na realidade, na materialidade, ou você está na construção, no final das contas. E que nesse contexto se impõem regularmente como dúvidas. O desfecho, meus queridos, não será consensual. A pesquisa antropológica em sua prática conflagra ontologias de dúvidas, e o melhor projeto de adesão a elas é justamente não tentar purificá-las. Desta maneira, podemos entender o valor e a intensidade política dessas agências distópicas. Afinal, não vivemos em um tempo, talvez jamais tenhamos vivido, dividido entre a real política e a utopia. Não seria esta mais uma das ilusões perpetradas pela modernidade? Eu deixo a dúvida com vocês. Obrigado.